Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, conhece meus pensamentos, quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos, ainda que hajem mil palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Cercaste em volta, tua mão em mim repousa, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta, se eu subo até ao céu, sei que ali também te encontro. Se um abismo está minha cama, sei que ali também me amas, Senhor, eu sei que tu 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 me sondas, 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 eu sei que tu me sondas. Olá, povo abençoado de Deus, povo da aliança, graça e paz em nome daquele que vive e reina, aquele que os seus olhos são como chamas de fogo, que penetra os meandros da nossa alma, conhece o coração de cada um de nós. Como que está você? Hoje é o segundo dia, a segunda aula nossa sobre os 10 mandamentos. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia aí, em Deuteronômio capítulo 5, porque Deus em Deuteronômio capítulo 5, Deus repete novamente as palavras, chamadas as palavras, a lei, os mandamentos.
E nós falamos aqui na primeira aula como introdução, quando Moisés desce daquele monte, lá de cima, depois de ter tido aquela experiência onde Deus se revela para ele e dá para ele os 10 mandamentos, quando ele desce lá de cima, com aquelas 2 tábuas, ou com aquelas 2 pedras, ali era o contrato do noivo com a sua noiva, o contrato de Deus com o seu povo da aliança. E nós falamos na primeira aula que os 4 primeiros mandamentos é a nossa relação com Deus. O 5º até o 10º é a nossa relação com as pessoas. Não terás outros deuses diante de mim, eu sou o único Senhor. Depois diz, não farás para ti imagem de escultura do que há nos céus, na terra, não as adorarás, não lhes prestarás culto. E depois fala o 3º mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o 4º mandamento, guarda o dia de sábado para minha intimidade contigo, para minha intimidade com meu povo. Então, os 4 primeiros mandamentos daquelas 2 tábuas, daquelas 2 pedras, Deus querendo tratar com a sua noiva. Falamos sobre isso. E hoje nós iremos falar sobre o primeiro mandamento que eu já dei a introdução. O capítulo 5 de Deuteronômio fala assim, olha, chamou Moisés a todo Israel e disse, ouça, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, e sim conosco, todos os dias. Aqui diz, nossos pais, todos que hoje aqui estamos vivos, face a face falou o Senhor conosco no monte, no meio do fogo. Lembra que eu falei com vocês que Deus falava com os profetas individualmente, falava com Moisés individualmente, mas Deus, nós vimos em Êxodo, que Deus então resolve conversar com o seu povo, revelar-se ao seu povo, e todo o povo ouviu Deus falando com Moisés e falando com o seu povo. 5. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Pai, o Senhor que revelou esta palavra, Deus único, que tirou o teu povo da escravidão de Faraó, do Egito, debaixo da taca, do chicote de Faraó, e falou com o teu povo as 10 palavras, os 10 mandamentos, estatutos perpétuos, e o Senhor chamou o seu povo para que não houvesse adultério, para que não houvesse outras divindades, porque tu és o único Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus de Moisés. Fala conosco agora, Espírito Santo de Deus, fala, queremos ouvir a tua voz, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Deus meu Redentor, meu escudo, Bispo das nossas almas, nosso libertador, em teu nome, Jesus, amém. Amém, povo de Deus. Uma coisa interessante, eu lhes disse, sempre vou repetir isso aqui, quando nós abrimos o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia que foram escritos por Moisés, devemos ter sempre em mente, o povo havia ficado, o povo de Deus, 430 anos no Egito, debaixo da taca
do chicote do grande faraó que se intitulava Deus. E lá no Egito tinha lá um panteão de divindades que eu quero colocar para vocês aqui. E eu quero até fixar aqui para que você escreva. Eles tinham lá, ou aquele povo do Egito, os egípcios tinham as suas divindades. Tinham 3 deuses primeiros que Faraó tinha de lidar com eles. O rio Nilo era um rio que na concepção dos egípcios simbolizava vida. Era o rio Nilo que trazia a vida ao Egito. E havia uma divindade naquele rio que era adorada pelos egípcios. Então veja bem, os deuses dos povos antigos, daqueles povos pagãos, inclusive dos egípcios, aqueles povos, eles tinham as suas divindades territoriais. Eles pegavam então, faziam os seus ídolos, as suas divindades, e na visão deles, aquelas divindades protegiam aquela casa, protegiam aquele terreno, protegiam ali aquele lugar, aquele ambiente que aquelas divindades estavam. Vocês lembram que Raquel roubou do seu pai Labão os deuses, e que Labão foi atrás de Jacó e de Raquel, e você está ficando doida, Raquel. Você roubou meus deuses, e tu sabes que os deuses que você roubou, eles não têm ação aqui neste lugar. Então os povos na antiguidade, eles acreditavam e faziam seus deuses. Hoje está fazendo calor, eu estou aqui sem ventilador, sem nada. Os deuses que eles tinham eram deuses então territoriais, eram deuses geográficos. Eles não concebiam um Deus onisciente, onipresente, onipotente, um Deus que estava em todo lugar. E aí eles começaram a ver que o Deus de Israel, o Deus do povo de Deus, era um Deus não territorial, não um Deus circunscrito, preso a uma questão geográfica. Eles começaram a aprender então, a entenderem que o Deus dos judeus, que o Deus de Israel era um Deus que em todo lugar ele agia. Por isso, quando eles entram em Jericó, aquelas pessoas entendiam, lá vem eles com o Deus deles. Volto a dizer, os deuses dos pagãos, dos povos antigos, eram deuses territoriais. O Deus de Israel, o nosso Deus, não é um Deus preso, circunscrito a um lugar. Por isso que depois ele mesmo fala com Salomão, com Davi, dizendo que ele não era um Deus que habitava em templos feitos por mãos humanas. Ele está acima de tudo. Ele está aí, ele está aqui nesse estúdio, ele está lá na África, ele está em Moçambique com Sandrinha e Ronan, ele está em todo lugar. O nosso Deus não é um Deus territorial. E os egípcios tinham seus deuses para tudo. Vocês veem quando a Arca da Aliança foi roubada pelos filisteus, lá tinha uma divindade chamada Dagon, lembra? E quando eles colocaram a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, não era Deus. Nós não cremos no animismo, onde Deus está na matéria, naquele lugar ali, não, num panteísmo. Quando eles colocam a arca perto de Dagon, Dagon cai. E eles temeram e tremeram diante do Deus da Arca da Aliança, que representava a presença dele, do Deus de Israel. Por isso que quando Davi escreve o Salmo 29, ele vai para o Oriente e ele está ali no bosque, entre aqueles cedros, entre aqueles lugares ali, e de repente começa a dar trovões, relâmpagos, e ele fala: a voz do Senhor é tremenda, é poderosa, a voz do Senhor cospe chamas de fogo, a voz do Senhor faz da cria as costas, a voz do Senhor quebra os cedros no Líbano. Aí ele fala: e no seu templo tudo diz glória. Não existia templo. Quem construiu o templo de Jerusalém foi Salomão.
O que Davi, como adorador, que foi um dos grandes adoradores da Bíblia, quis dizer? Que o Deus que Israel servia e que ele servia e que nós servimos é um Deus que está presente em todo lugar. Por isso, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, conforme diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 30, tudo que fizerdes é para a glória dele. Por isso que aquela mulher samaritana, ela falou assim, Senhor, eu vejo que tu és profeta, os nossos pais adoram neste monte, outros adoram lá em Jerusalém. Monte Gerizim, onde, Senhor, é o lugar para adorar? E Jesus disse, mulher, é chegada a hora, e já chegou, onde os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade, e são estes que o Pai procura. Adora a Deus aí, minha irmã, dê um glórias a Deus aí, dê glórias a Deus na tua casa. Deus está em todo lugar que você pisa, a planta dos teus pés se torna um lugar abençoado. Por quê? Porque você é abençoado e você chegou lá. Quero referir isso aqui ainda para vocês entenderem. Vou repetir: os povos antigos criam em deuses territoriais. Então veja bem, Faraó, ele tinha o panteão de divindades. Era uma lista de divindades. Todos os povos antigos, os gregos, os mesopotâmicos, a antiga Babilônia, a mãe das religiões que eu lhes disse, Roma, tinham as suas divindades. Existia o Deus crido pelo islamismo, que é um só Deus, não é? Grandes religiões, cristianismo e islamismo. Temos aí o espiritismo. Mas qual é a religião verdadeira? Religião significa religare. O único que liga o homem a Deus é Jesus. Então preste atenção. Deus tem um contrato. Ele deixou as palavras, os 10 mandamentos. E o primeiro Deus, veja você ver aí, o primeiro Deus que eles tinham, eles tinham lá o Quenum, que era o Deus guardião, do Egito, do próprio Nilo. Eles criam nesse Deus chamado guardião. Quem é o nosso guardião? O nosso guardião é o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, Jesus Cristo, o vencedor. Ele está ao nosso arredor. E outra coisa eu quero lhes dizer: nós não cremos, povo de Deus, em anjo de guarda. Tem crentes crendo em anjo da guarda. Quando a Bíblia fala, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e livra, que anjo é este? É o Senhor que está conosco. Nós não temos anjos para nos proteger, nós não temos anjos nos seguindo, o anjo tal, o seu anjo tal, aquele anjo tal. Nós temos um único guia. O nosso guia é Jesus, o Filho de Deus, que está conosco. Lá aquele povo tinha então o Quenum. Eles tinham também o Deus Hapi ou Ap. Ap significa o espírito do Nilo. Eles acreditavam que o rio Nilo tinha uma divindade, e o rio Nilo trazia vida. Quando o Nilo não enchia, aí eles recorriam a Faraó, porque Faraó precisava de administrar essas 3 divindades. Depois vem Osíris, que era o sangue do Nilo. Este era o primeiro Deus dividido aqui, que Faraó precisava de administrar. Por isso que Moisés transformou aquelas águas do Nilo em sangue, para mostrar o poder de Deus e para destronizar aquela divindade ou aquelas divindades que estavam ali, que traziam vida ou que trazia vida. E Deus estava querendo ensinar para Faraó que era ele que era o Deus
da fertilidade, que trazia vida, que trazia a proteção aos egípcios. Por isso nós queremos dizer que as 10 pragas sobre o Egito, as divindades do Egito se tornaram em pragas, entende? Se tornaram em pragas. Se o Egito representava ali, aquelas águas representavam vida, e quando tem sangue representava o quê? Morte. Depois veio a praga das rãs, e tinha um deus lá chamado Requete, que era o deus do nascimento. E a segunda praga que veio sobre o Egito foi a praga das rãs, porque Deus estava querendo destronizar aquelas divindades que existiam lá no Egito, as divindades territoriais. E este Deus chamado Requete, o Hequete, era o Deus do nascimento. Aí Deus manda as rãs, e muitas rãs, para mostrar que de nada valia aquela divindade, que era a divindade do nascimento, que eles serviam e adoravam. A terceira praga foi a praga dos piolhos. Vocês sabiam que os sacerdotes, eles tinham as cabeças rapadas, os cabelos cortados, para não se apresentarem lá no templo, os templos que existiam no Egito, para oferecerem sacrifícios. E de repente Deus manda a praga dos piolhos, vindo do deserto, aquela poeira de piolhos. O Deus Sete, que existia lá, que eles acreditavam, e eles tinham lá então o Sete, que era o Deus. Tinha o Ixi, Amon-Ra. Existia a divindade lá chamada Escaravelho, que era um besouro. Então era uma divindade adorada, servida, que era servida pelos egípcios. A quinta praga, a peste nos rebanhos. E existia lá uma divindade chamada Apis, deus da vaca. E olha para cá aqui, então tinha lá essas divindades. E Deus mandou então a praga para os rebanhos, para poder destronizar esta divindade Apis aqui. Eu estava vendo lá na Índia hoje, eles adoram a vaca. Estão vendo como o homem pecou, como o homem está distante de Deus? O homem faz para si divindades territoriais, fazem para si imagens de esculturas. E é o que o Salmo 115 fala: tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem, tem mão, mas não apalpam. E todos aqueles que servem se transformam como eles. Nós estamos estudando hoje sobre o tema do nosso primeiro estudo: não terás outros deuses diante de mim. Deus queria enfiar na cabeça do seu povo que saiu do Egito, que ele era o único Senhor, e que aquele povo que saiu do Egito, que ele escolheu como povo da aliança, através de Abraão, Isaac e Jacó, que ele queria ser o único Senhor, o único Deus. Agora entra a sexta praga, a praga das úlceras. Existia lá a deusa Ísis, deusa da cura, imagine. Tinha Sekhmet, deusa dos remédios. Tinha a deusa da peste. Veja bem, tinha divindade de todo jeito. Cada divindade era transformada em praga. Sabe o que Deus quer nos ensinar? Todas as vezes que você coloca confiança em si mesmo, você coloca uma confiança em outro senão nele, se torna praga, se torna maldição. Para que aprendamos que nós, como povo dele, é ele que nos sustenta, é ele que nos supre das nossas necessidades, é ele que tem o controle de tudo. Depois vem a sétima praga,
praga da Saraiva. E existia lá o deus Nut. Tinha Osíris da colheita e da fertilidade. Sete, o deus das tempestades. E Deus estava destronizando cada um destes deuses. Oitava divindade, a praga dos gafanhotos. Quando vieram aqueles gafanhotos todos, eles tinham lá o Nut e Osíris, o Deus que protegia a natureza. E Deus queria ensinar: sou eu que protejo, que cuido, sou eu que sou o dono, que fiz as estações do ano, o verão, foi eu que fiz a primavera, o verão, o outono, o inverno. Sou eu que fiz todas as coisas, sou eu que protejo a lavoura de vocês. Depois veio a nona praga das trevas, e existia lá a divindade chamada Ra, Sol, Horus, também Sol, Nut, o Deus do céu. Eles acreditavam em divindades para tudo. E essa aqui é o panteão das divindades mais poderosas. E a última praga, Faraó se achava o dono da vida. Era ele que tinha poder para dar vida e tirar a vida. E Deus então manda a praga da morte dos primogênitos. O filho de Faraó morre. Lembra que Deus institui a Páscoa? Mandou que o povo então matasse um novilho, um cordeiro, e colocasse nos umbrais o sangue. E quando o anjo da morte passasse, quem tivesse aquele sangue nos umbrais era o povo escolhido e que tinha fé no Senhor, e teria o livramento. E ninguém, e nenhum animal morreria naquela casa. Bem, gente, os 10 mandamentos, as 10 palavras, vamos ficar aqui na primeira. Só dei a introdução para vocês entenderem sobre os deuses territoriais. O Egito tinha as suas divindades. No Brasil existe os padroeiros, a Aparecida. Cada cidade tem o seu padroeiro, o seu Deus. Como que o ser humano tem condições? Como que o ser humano pode deixar o Deus único, verdadeiro, o Deus que é pessoal, o Deus que fez os céus, a terra, o Deus que nos dá o fôlego de vida, conforme diz a palavra do Senhor em Romanos, capítulo de número 9, que é Ele, e no capítulo 17 ele fala que é Deus que nos dá o fôlego de vida, é Ele que nos faz mover e existir, e as pessoas abandonam a Deus para fazerem para si ídolos. O que Deus quer que eu e você, como parte da noiva dele, do corpo dele, da igreja dele, façamos, é que nós obedeçamos as suas 10 palavras, é que nós temos com ele um contrato, e ele não quer que eu tenha outra divindade senão unicamente ele. Nós podemos fazer do nosso trabalho uma divindade. Tem pessoas trabalhando dia e noite, faz hora extra. Vivemos numa sociedade consumista, materialista. Nós não temos tido tempo para ler a Bíblia, para orar, para ir congregar. É verdade que nessa quarentena alguns estão impossibilitados, mas permita-me dizer, eu estou vendo que muitos vão fazer compras, vão em supermercados, vão em reuniões outras, mas não vão na igreja. E aí cada um avalia a sua vida. Porque Deus chamou para si um povo para que possa estar reunido para adorá-lo em espírito e em verdade, como comunidade. Eu sou o Senhor teu Deus, o único Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Isaías capítulo 45, ele fala que ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua honra com imagens de esculturas. Por isso que ele diz, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Adorar, irmãos, a ideia de adorar é quando você gasta toda a sua energia, o seu tempo, quando você faz de alguém algo, ou seja, um objeto, o seu tudo.
onde você gasta toda a sua energia, os seus pensamentos, o seu trabalho, o seu vigor. E Deus quer que nós o amemos de todo o coração. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 fala: amarás, é o Shemar. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Os evangelhos o Senhor repete: de todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo, e assim cumprirás os mandamentos. Ele quer ser o único. O trabalho pode ser um Deus na minha vida, a minha família. De repente você faz da sua casa e da sua esposa, dos seus filhos, uma redoma. E até isso é perigoso, porque de repente vocês fazem na sua casa, minha irmã, irmão, olha para cá, uma redoma, onde vocês construíram aí, vocês se encastelaram, vocês criaram um gueto, é só você e sua família. E isso é perigoso. Por quê? Porque Deus nos fez para socializarmos. Deus nos fez para comermos o pão da fraternidade. E talvez vocês fizeram aí um lugar, e inclusive quando escuta bem, meu irmão, minha irmã, quando você e sua esposa e o seu filho começam a fazer esse gueto, onde vocês verem defeito em todos os casais, em todos, é perigoso. Há alguma desordem emocional aí na sua esposa ou em você, permita-me dizer isso, vai por mim. Não tem como você construir isso aqui. Por quê? Porque de repente você faz da tua casa um altar. E inclusive tem casais, tem famílias que eles defendem tanta família, inclusive eles não verem erros uns nos outros. Isso é perigoso. O evangelho da cruz precisa chegar aí. O evangelho do quebrantamento, do reconhecimento que a minha família, ela não está em primeiro lugar. Primeiramente vem Deus, depois vem a minha família, depois vem a congregação, depois vem os amigos e depois. Talvez seja a família, talvez a sua profissão, quem sabe o seu dinheiro. Talvez você está pegado demais ao dinheiro. Eu sempre duvido de alguém que fica o tempo todo questionando na igreja a questão do dízimo. Há pouco tempo, tem poucos meses, eu fui questionar com o irmão, ele falou assim: eu tenho dificuldade quanto ao dízimo. Eu falei: por que você tem dificuldade quanto ao dízimo? Por que você tem dificuldade? O nosso Deus é que nos supre, meu irmão. O nosso Deus é que nos dá tudo. O nosso Deus é o dono da prata e o dono do ouro. E o tempo todo Deus fala: se as vossas riquezas prosperam, não coloqueis nela o vosso coração. E eu creio que essa ideia de entregar dízimo é até um teste. Se a gente tem o coração mesmo na obra, em Deus, a Bíblia fala: onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. O Senhor Jesus que fala. O dízimo é da lei, pastor. Irmão, a lei existiu desde Gênesis, capítulo 2. Quando Deus fala assim: olha, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. O dízimo faz parte da lei. O dízimo está antes da lei. Abraão entregou o dízimo, Jacó entregou o dízimo. E eu fico sempre em dúvida: poxa, será que essa pessoa mesmo tem o coração quebrantado? E eu quero fazer um desafio para você: devolve o que é de Deus. E eu quero falar com você, não vai fazer falta. Pelo contrário, você vai ver que Deus vai te dar graça e sabedoria. Porque é interessante, a bênção do dízimo é que quando você entrega o dízimo, você está aprendendo sobre finanças, sobre organizar sua vida financeira. Entregar o dízimo não é o resto. Eu vou ver se sobrou alguma coisa. Não sobrou não. Quando Deus pede a primazia, o dízimo, quando ele fala em Provérbios 3, 9 e 10, honra ao Senhor com as primícias da tua renda, e o Senhor fartará os teus celeiros. É porque Deus quer saber se o nosso coração não está comprometido com o mamon. Lembra aquele jovem rico
que perguntou a Jesus: o que farei, Senhor, para herdar a vida eterna? E Jesus disse: olha, observa os mandamentos. E ele disse: eu tenho observado desde a minha infância. Aí Jesus viu que ele era rico demais, dono de muitas propriedades. E Jesus falou assim: olha, então vai, vende tudo que tens, distribua aos pobres e venha me siga. Sabe o que o jovem fez? Curvou a cabeça, caiu no semblante e foi embora. Ele observava alguns mandamentos, mas ele esqueceu do primeiro mandamento: eu sou o único Senhor, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Eu sou o único Senhor. E o Senhor Jesus diz em Mateus 6: não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou você vai devotar a um e odiar o outro, mas não tem como ter Deus e as riquezas. Não tem como você ter duas esposas, dois maridos. Por isso que a Bíblia ilustra sempre a aliança de Deus com o seu povo como um casamento. Lembra das tábuas? Deus tem uma aliança conosco, um contrato conosco. Talvez é o teu namorado, talvez a tua esposa é a tua divindade, talvez os teus filhos, eles são a tua divindade. Olha para cá, minha irmã, eu quero começar a terminar. Comece a orar a Deus: Deus, não permita que eu faça da minha filhinha. Se você tem filho único, ore dobrado. Se você tem filha única, quem sabe, ora a Deus para Deus te dar mais um. É decisão de vocês dois. Mas a tendência é você se apegar. Outra coisa, aprenda aqui de um homem que está na caminhada cristã há 38 anos e 34 anos como pregador, e só que em Montes Claros vai fazer 24 anos. Presta atenção. Não nutra expectativa quanto aos teus filhos. Sabe qual é o problema nosso? É que nós idealizamos os nossos filhos. E muitos de nós queremos que nossos filhos repitam outros, e eles têm a caminhada deles. O teu filho, a tua filhinha, um dia terá de fazer a decisão dela diante de Deus. Todo peixe, o filho do peixe é peixinho. O filho da tartaruga é tartaruguinha. Filho de crente não é crente. Precisa de tomar a decisão de aceitar Jesus e confessá-lo como o único e suficiente Salvador. Ouça o que Deus está me usando para dizer para você. Ore pelo teu filho, pela tua filha, e fala: Senhor, o dia que eu tiver de entregar essa menina para alguém que o Senhor tem para ela, ou esse menino para alguém, quebranta meu coração e me prepare, porque você pode sofrer, porque teu filho não é Deus. Só terás um Deus perante mim. Eu sou o único Senhor, diz o Senhor. Talvez você já fez da sua filha uma divindade. E tem pais que são tão, permita-me dizer aqui, eu vou falar uma palavra forte aqui, vão se tornando nércios, vão se tornando insensatos, isso mesmo. Porque a sabedoria está na Bíblia. Por isso, quando você repreende um sábio, ele fala: muito obrigado. Mas quando você repreende um insensato, apela. O que eu quero dizer com isso? Tem pais que acham que os seus filhos não erram. Meu filho não. Meu filho não falava uma coisa dessa. Seu filho não faz de casa. Sua filha não faz de casa. Está entendendo? Você esqueceu que o teu filho, a tua filha, é pecador, é pecadora? Você esqueceu na teologia que nós estudamos que existe o pecado original e que todos nós temos o mal dentro de nós? Você esqueceu do Salmo 51, quando fala assim: olha, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, Maria, João, Paulo, exceto Jesus, já nasceram pecadores. A tua filhinha também foi, o teu filhinho. Eu decepcionei, pastor, com a minha filha. Pastor, eu decepcionei com meu filho. Por quê? Ele me decepcionou porque nós nutrimos expectativas, nós idealizamos nossos filhos. Na verdade, nós temos uma dificuldade muito grande entre a realidade, entre o que nós vemos como realidade e aquilo que nós temos como expectativa. Vou terminar para você entender. Vocês entenderam aí, povo de Deus? Os nossos filhos não são nossos. Eles são empréstimo. Eles são do Senhor. Deus confiou a nós. Então precisamos de entender que nós não podemos
tornar os nossos filhos como divindades. O que pode ser uma divindade na minha vida? A vaidade. Eu falei com vocês que nós estamos vivendo numa sociedade líquida, antropocentrista, onde você vale quanto você pesa. É ou não é, irmã Lia? É ou não é, Dai, Paulo? E Ronald? E aí, Márcia, é ou não é? Hein, Toninho? É alguns que estão vindo aqui. E aí? Não é, dona Creuza, seu Zé? E aí, Douglas? Não é assim? Vivemos na sociedade do endeusamento. Olha nas redes sociais para vocês verem. As mulheres estão se expondo demais. As pessoas tirando foto. As pessoas querendo se autoafirmarem. Nós não precisamos de autoafirmação. Nós somos o povo de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Você deve se amar? Sim, mas cuidado. Os coaches falam, você precisa de se amar. Diga para você, você é lindo, você é o máximo, você é o melhor. Isso é um endeusamento. Primeira coisa, o meu ego, eu devo crucificá-lo ao Senhor. Claro que eu devo me amar, eu devo me aceitar. Afinal de contas, eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Então, quando é que nós colocamos Deus, tiramos Deus e colocamos uma divindade em lugar dele? Quando nós começamos a ter um autoconhecimento exacerbado e acabamos declarando aquilo que nós não somos. Entendeu o que quer dizer? Os coaches te potencializam tanto que você pode, que você consegue, que você vai fazer diferença. E aí você começa a se arrebentar. Porque nós temos que ter cuidado, irmãos. Nos púlpitos da nossa igreja tem de ser pregado a cruz. Cruz fala de renúncia. Cruz fala de entrega. Cruz fala de crucificação do meu ego, do meu eu, das minhas vaidades. Qual o seu talento? Amigos. Tem amigos que se tornaram divindades. Vestimenta. A vestimenta, o consumismo, pessoa que consome, que gasta e que quer ter ouro, quer ter prata e começa a se apegar às coisas deste mundo. O crente tem de ser sóbrio, o crente tem de ser equilibrado. Ele é o nosso único Senhor, o nosso Deus. Ele está querendo ser Deus na sua vida, e para ele ser Deus na sua vida e na minha vida, ele vai permitir passarmos por lutas, por problemas, para que saia da nossa vida a vaidade, a autossuficiência, a soberba, a altivez de espírito. Você acha que você é muita coisa? Ah, pastor, eu sou linda demais, nossa. É tão perigoso, saber que isso é perigoso. Eu sou lindo demais, olha, eu. Os caras estão indo para academia. Olha para você ver o culto ao corpo. É errado você ir para academia? Não, cara. É errado a senhora ir na academia? Não, irmã. Agora, cuidado, você não querer, já está com 50 anos, quer vestir roupa de 16 anos, 17 anos, ó, pegou mal. Ei, você não é adolescente mais não. Entende? Você tem que ter o quê? Consciência. Por quê? Porque senão nós vamos nos perdendo como ser humano, como gente. Nós começamos a querer cair nesse endeusamento, nessa sociedade onde todos dizem, você tem de sentir bem. Você estando feliz. Eu não devo sentir bem. Eu estou aqui para glorificar o Rei. Eu estou aqui para adorar o único Senhor. Eu estou aqui para me curvar e falar com Deus, Senhor, seja feita a tua vontade. Até a próxima aula nossa. Manda este vídeo para algumas pessoas. Eu louvo a Deus pela sua vida. Continue orando por mim. Na próxima aula nós iremos continuar falando do segundo mandamento. Não farás para ti imagens de escultura, somente o Senhor, que é digno de toda adoração. Um beijo, hein?